esse estudo sobre a morte. Se você tiver dúvidas, você pode encaminhar as perguntas para mim. Eu estarei te auxiliando com mais versos, mais passagens bíblicas, porque são muitos. E eu tentei filtrar alguns que ficassem mais claros a nossa explanação sobre esse assunto, a morte, sobre a ótica da Bíblia. E ainda assim, esse assunto já ficou bem extenso. Pretendo finalizar neste vídeo hoje. Só relembrando você, no primeiro estudo nós vimos lá no livro de Isaías de como nós devemos estudar a Bíblia. Regra sobre regra, preceito sobre preceito, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mandamento sobre mandamento, e assim nós conseguimos formar todo o conteúdo sobre qualquer assunto da nossa vida. Também quero te lembrar porque nós devemos estudar a Bíblia. Porque a Bíblia, nós acreditamos que contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Também quero te lembrar que para o cristianismo, para nós cristãos, ela é o livro sagrado. E ali contém as normas, os princípios do cristianismo. Então, se eu me considero cristão, eu preciso saber o que esse livro traz e colocar em prática em minha vida. Antes de nós começarmos esse estudo de hoje, eu quero mais uma vez orar e pedir a presença do Espírito Santo em mim e em você. Feche seus olhos. Santo e maravilhoso Deus, Criador do céu e da terra e de tudo que neles há, viemos a Ti nesse instante, Senhor, pedir mais uma vez o Teu Espírito Santo, Espírito de luz, de verdade, Teu Espírito de conhecimento, de sabedoria, Senhor. Que Ele venha abrir nossos olhos espirituais, venha colocar em nosso coração o desejo de sermos fiéis, leais a Ti, Senhor, unicamente a Ti. Como disse o apóstolo Paulo, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Ajude-nos a sermos fiéis a Ti, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não sei se você já está sentindo um gostinho de estudar a Bíblia. No começo a gente fica às vezes pensando, para quê? Para que eu vou estudar a Bíblia? Não há necessidade. E quando a gente começa a estudar a Bíblia, a gente quer cada vez mais a Bíblia. Hoje eu vou falar sobre um assunto dentro do estudo da morte, mas é um assunto delicado para muitas pessoas. Foi um assunto delicado para mim quando eu conheci, quando eu li na palavra de Deus a respeito desse assunto. Primeiro quero te fazer lembrar, você lembra que as pessoas que morreram, elas não foram nem para o céu, nem para o inferno, não há purgatório, não há um lugar onde as pessoas vão sofrer. Também não precisamos orar por elas, ou rezar, ou pagar missas, ou acender velas para os mortos, porque eles dormem. Eles estão aguardando o quê? A ressurreição na vinda de Jesus, que com o soar da trombeta de Deus terão poder em si para ressuscitar. Jesus Cristo trará de volta a pessoa em carne e em espírito, assim como Cristo, quando ressuscitou, Ele ressuscitou e encontraram o túmulo dele vazio. Estavam ali apenas os panos que ele foi embrulhado, enliado, né? Mas ele não estava ali. O corpo físico dele foi para o céu. Assim, da mesma forma, ele fará na sua vinda com aqueles que morreram. Então, agora eu te pergunto, se todos os que morrem ainda aguardam a vinda de Jesus Cristo para a ressurreição, como nós podemos entender a intercessão dos santos da Igreja Católica? Veja que muitas religiões, não só o cristianismo, mas muitas religiões acreditam de que as pessoas ressuscitam apenas o espírito e vão para o céu e podem estar nos auxiliando durante a nossa vida. Mas a palavra ressurreição, ela significa trazer a vida, trazer de volta, reviver.
Então a palavra ressurreição, ela não significa continuação da vida do espírito e morte física. Não é isso que a palavra ressurreição quer dizer. Então ninguém ressuscitou, apenas Jesus Cristo. Mas eu quero me deter apenas agora na crença de que algumas pessoas no seu estado físico morreram, mas o espiritual foi para o céu e hoje pode interceder por nós perante o Pai, perante Deus. Não, a Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia não diz que, por exemplo, o apóstolo Paulo tenha subido ao céu. Pedro também não. João também não. E eles são considerados pela Igreja Católica santos que intercedem perante o Pai. Todos os seres humanos precisam de Jesus Cristo para que os seus pecados sejam tirados da sua vida, ainda que a nossa carne continue corrupta. Lembram daquela passagem que apenas na volta de Jesus nós seremos glorificados e a nossa carne corrupta se transformará em incorruptível? Lembram dessa passagem? Que é no ato da ressurreição dos mortos, na vinda de Jesus, e aqueles que estiverem vivos serão transformados. Aí sim a nossa carne, a nossa tendência a cometer os erros, os pecados, é que será de uma vez expurgada de nós, será tirado de nós. O que é sem esforço, você apenas contemplar a Jesus, amar a Jesus na plenitude, você não ter mais o desejo na carne de fazer o errado. As pessoas, quando elas morrem, elas ainda estão aguardando a ressurreição. O que a Bíblia nos ensina a respeito dos santos e das imagens? Não só da Igreja Católica, mas de todas as religiões. Vamos entender primeiramente o que a Bíblia fala sobre fazermos imagens. E mais pro finalzinho eu quero comentar quando surgiu a criação das imagens como santos que intercedem por nós perante o Pai. Na Bíblia nós temos inúmeras passagens que vão nos falar a respeito da idolatria. A palavra idolatria quer dizer adorar imagens e não adoração. Adoração e idolatria são duas coisas distintas no sentido de quem você adora, mas o ato é o mesmo. Então, quando eu digo assim, eu tenho somente Deus como o ser que eu levo adoração, que eu adoro, então eu tenho a prática da adoração a Deus. Quando eu tenho imagens, esculturas, coloco ali a minha fé, elevo orações a esses santos que estão ali representados por essas imagens, esculturas, isso é chamado pela Bíblia de idolatria, adoração a imagens. Então agora analise a si mesmo, a tua prática de fé, se você é um adorador ou se você é um idólatra. Adorador é aquele que adora somente a Deus. A tua adoração, a tua fé é direcionada apenas a Deus. Idólatra é aquele que precisa ou tem a necessidade de ter uma imagem, de ter um santo, e ali ele coloca a sua fé e os seus pedidos. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre idolatria e adoração. Vamos começar pelos 10 mandamentos, onde um dos mandamentos fala exatamente sobre as imagens. No livro de Êxodo, capítulo 20, você vai encontrar os 10 mandamentos do jeito que Deus entregou nas tábuas de pedra, escritas com seu próprio dedo. Aqui eu quero abrir um parênteses para este assunto, que nós também vamos ter um vídeo específico sobre a lei de Deus. Por que Deus escreveu em pedras, em tábuas de pedras,
porque nunca acaba, nunca some. Papel molha, acaba com o papel. Madeira apodrece, a pedra não acaba. Porque Deus escreveu com o seu próprio dedo. Você sabia que a lei de Deus é a única parte na Bíblia que foi escrita pelo próprio dedo de Deus? Olha que lindo é você abrir o livro de Êxodo capítulo 20 e você leia todo ele, e ali você vai encontrar a escrita do próprio Deus com o seu dedo, escrevendo ali a sua lei que ele tanto deseja que nós seguimos. E o segundo mandamento dessa lei diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus e nem embaixo na terra, nem nas águas. Não te encurvarás a elas e nem as servirás, porque eu sou o teu Deus. Sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares de gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha que palavra Deus diz a nós neste dia. Essas palavras que eu acabei de ler aqui foram escritas com o próprio dedo de Deus. Não seria por isso que foi introduzido na primeira igreja cristã, a maior igreja cristã do mundo, algumas heresias? Nós percebemos que este mandamento, ele não está na lei de Deus da Igreja Católica. Percebe? Por quê? Agora eu quero falar com você um pouquinho sobre a Igreja Católica, porque ela introduziu os santos. Hoje são em torno de 37 santos que a Igreja considera. O início da introdução não foi lá com os discípulos a adoração a ídolos, a imagens. A Igreja Católica, a sua história, como contada por ela vem desde o apóstolo Pedro, o discípulo de Jesus. Então seria o primeiro Papa que a Igreja Católica chama, né? O discípulo de Jesus, Pedro. Mas esses primeiros cristãos, eles não tinham adoração a imagens e nem ídolos. Para eles, o único intercessor diante de Deus e o homem era Jesus Cristo, o Messias, o Salvador, o Redentor, o único que morreu, deu a vida por nós. Vejam a diferença de Jesus para os seus discípulos. Jesus morreu pelos discípulos e por toda a humanidade. Os discípulos morreram por Jesus, pelo Evangelho, assim como eu e você, um dia, que está um pouco ali, já na nossa frente, seremos desafiados, talvez ir para prisões ou até morrer por este Evangelho. Você sabia? Nós passaremos de novo por essa perseguição religiosa? Sim, porque o inimigo de Deus, ele não cansa de tirar do caminho de Deus a todos que ele puder, porque ele tem grande ira. Lembra que ele desceu para a terra? Ele foi lançado com a 3ª parte dos anjos, nós lemos no estudo anterior, para distorcer a verdade. Mais uma vez agora, ele vem com um engano. E foi mais ou menos entre o século I e o III que ele introduziu na Igreja Católica os santos através, deixa eu ver se eu encontro aqui, através do imperador bizantino Leão III.
ou Isauro, e continuado depois o seu sucessor Constantino V, né? Que alegou que as imagens de santos nada mais eram do que ídolos, iniciando a iconoclasma da parte oriental da Igreja Católica, pois desejava controlar o poder econômico dos mosteiros que confeccionavam imagens. Meu irmão, minha irmã católica, a introdução de imagens na Igreja Católica tinha por único objetivo lucrar, vender imagens e assim se beneficiar financeiramente. Falo com todo respeito esta verdade a você. As primeiras imagens de Jesus Cristo dentro da Igreja Católica, porque fizeram também imagens de Jesus, né? Foi no século I ao terceiro século, e ainda com grande preocupação com a idolatria, porque ali haviam cristãos sinceros no meio. E esses imperadores pagãos dentro da Igreja Romana é que trouxeram muito do paganismo, idolatria a astros, a lua, ao sol, trouxeram tudo para dentro do cristianismo. É por isso que nós temos tantas coisas que divergem com a Bíblia dentro da Igreja Católica. Porque foram imperadores pagãos. Eles não eram cristãos, não eram religiosos. Eles adoravam o sol, a lua, os astros, os outros planetas, a natureza, e trouxeram e misturaram com o cristianismo puro dos discípulos. Agora eu quero voltar lá para a Bíblia e ler mais um verso para você, o que Deus diz a respeito desses ídolos, dessas imagens feitas, permitidas por imperadores pagãos, e a fabricação, as primeiras fabricações dentro dos mosteiros. No livro de Levítico, capítulo 19, verso 4, diz assim: não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição, porque eu sou o Senhor vosso Deus. No Salmo 115, do verso 4 ao 8, diz assim, preste bem atenção: os ídolos deles são de prata e ouro, obras das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem narizes, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornam semelhantes os que os fazem, assim como todos aqueles que neles confiam. Você quer ser cego espiritualmente? Cego, mudo, surdo espiritualmente? Não, ninguém quer ser. E às vezes nós ficamos perguntando, por que eu não ouço Deus falar comigo? Por que eu não ouço qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu preciso olhar dentro da minha casa, se eu tenho ídolo, imagem ali dentro. Porque se eu tenho, aqui a palavra de Deus está falando que se tornam semelhantes a eles, aqueles que confiam nessas imagens. Você entende agora por que os evangélicos, protestantes, eles não têm imagem, escultura dentro de casa? Muitos têm pavor terrível, porque na verdade, quem quer ser semelhante a uma escultura que fica paradinha ali? Vejam o que diz aqui um outro verso. Vamos ver se eu encontro aqui. Isaías 40, no verso 18 e 20, diz assim:
A quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou com que o comparareis? O artífice funde a imagem e o ourives a cobre de ouro e forja para ela cadeias de prata. O empobrecido que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se apodrece. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover. Levítico 26:1 diz assim: não fareis para vós ídolos, nem levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis pedra figurada na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o vosso Deus. Preste atenção nessa passagem ainda, Jeremias 10:3-5. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois corta-se do bosque um madeiro, obra das mãos de homem, feita com machado. Com prata e com ouro enfeitam, com pregos e martelos firmam, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, porém não podem falar. Certamente são levados, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, mas nem tampouco têm o poder de fazer o bem. Caríssimo, amado, estimado irmãozinho, irmãzinha católico ainda, eu tenho muitos amigos, meus familiares, a maior parte são católicos. Eu fui católica. Eu li essa palavra e um dia Deus me constrangeu com essa palavra. O meu coração ficou cheio de revolta contra meus líderes religiosos por ensinarem coisas que Deus não aprova. E para mim, logo no início, eu ficava tão feliz por Deus estar revelando para mim essas verdades, sabe? Eu estudava cada vez mais e eu ficava assim, não só meus olhos arregalados, quanta coisa tem escrita na Bíblia e a gente não sabe. Olhem esse outro verso aqui em Jeremias 10, versos 14 e 15. Todo homem é embrutecido no seu conhecimento, envergonha-se todo fundidor da sua imagem de escultura, porque sua imagem fundida é mentira e nelas não há espírito. Vaidades são obras de engano, no tempo da visitação do Senhor virão a perecer. Mais uma passagem em Abacuque, capítulo 2, verso 18 até o 20. Que aproveita a imagem de escultura. Ela é máscara e ensina mentira. Para que quem a formou confie na sua obra, fazendo ídolos mudos? Ai daqueles que dizem ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberta de ouro e prata, mas dentro dela não há espírito algum. Mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Agora Deus fala em Miqueias de que um dia ele porá um fim nessas estátuas e imagens. Miqueias 5,13 diz: e destruirei no meio de ti as tuas imagens de escultura e as tuas estátuas, e tu não te inclinarás mais diante da obra de tuas mãos. Aí alguém pode me dizer assim, mas Nice, isso é Antigo Testamento, porque para muitos o Antigo Testamento não vale mais. Eu quero dizer para você que eu sigo toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento. São válidos nos dias de hoje e eu não tenho dúvidas disso. Cristo não veio anular a lei, mas ele veio confirmar a lei. Ele veio dizer que aquele Antigo Testamento é o caminho que vocês devem andar. Então vamos ver em 1 Coríntios o que Paulo disse aos Coríntios.
Mas o que eu digo a vós? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício feito ao ídolo é alguma coisa? Antes eu digo que as coisas que os gentios sacrificam para os demônios e não a Deus. E eu não quero que sejais participantes com os demônios. Eu acho que o Novo Testamento veio mais forte e mais claro ainda sobre a questão de idolatria a imagens e esculturas a respeito dos santos da Igreja Católica. Não fique chateado ao descobrir essas verdades, mas agradeça a Deus, porque você ouviu a verdade e você não precisa mais se enganar. Como disse o verso anterior, não tenha receio deles, porque eles não podem fazer mal, mas também não podem fazer o bem. Agora você pode me dizer assim, mas eu já recebi promessas que eu fiz, pedidos que eu fiz a uma escultura, a uma imagem de um santo, de uma santa, e eu fui atendida. Eu preciso te dizer que grande Deus nós temos. Deus olha para a tua fé. Ele sabe que você colocando a fé naquela imagem, escultura, e você não sabendo que aquela imagem não significa nada para Deus, Ele ouviu a tua oração, porque o teu coração é sincero. E Ele respondeu a tua oração. Ainda que você tenha feito essa oração, há uma imagem que não ouve, que não fala, que não escuta. A partir de hoje, ore somente a Deus, fale somente com o teu Criador. Jesus nos ensinou como orar. Começando com a oração do Pai Nosso, você vai colocando diante de Deus teus agradecimentos a respeito do pão que você tem. Você pede para que Deus perdoe teus pecados, você pede para que Deus te livre dos perigos, das tentações. E Ele disse mais, Jesus nos ensinando, Ele disse, entra no teu quarto e ali no silêncio do teu quarto, só o teu Deus vai te ver ali e vai ouvir a tua oração. Nós não precisamos de imagens e esculturas, porque estes santos ali representados, eles ainda estão no túmulo, no sono da morte. Eles ressuscitarão junto conosco. Nós iremos para o céu junto com eles. O que nós podemos fazer com essas pessoas que foram colocadas como pessoas assim tão santas? Eu não tenho dúvidas de que elas foram pessoas que merecem o nosso respeito e merecem que nós seguimos o exemplo deles. Por exemplo, Maria, a mãe de Jesus. Ela não foi escolhida à toa por Deus. Aquela menina, quando ela recebeu o dom do Espírito Santo em si, que foi a encarnação do Senhor Jesus Cristo em seu ventre, Maria era especial diante os olhos de Deus. Maria foi uma mulher a ser seguida por todas as mães na terra, porque ela conduziu Jesus Cristo na missão que Ele veio cumprir aqui na terra, que foi morrer por mim e por você. Maria é a mãe em quem eu me espelho e peço a Deus que eu seja como Maria foi. Mas a ela, eu não posso pedir nada a Maria. Ela, no sepulcro onde ela foi colocada, ela continua ali, dormindo o sono da morte. Todos dormem o sono da morte, até a vinda de Jesus Cristo. Tenha paz no seu coração diante dessa revelação. Converse com Deus a respeito do que você ouviu. Eu tenho muitos outros versos bíblicos, passagens, mas não quero me alongar mais. Mas se você quiser vir falar comigo no particular, me chame e eu posso conversar com você a respeito, mostrar outras passagens. Não é a minha opinião, é a palavra de Deus. A vontade de Deus para a tua vida está sendo te revelada. Nós vivemos um tempo de muita pressa, de preparo para os sinceros que Jesus está vindo buscar. Mas antes de Ele vir, Ele quer tirar todo engano, toda mentira da nossa vida.
Não tema, não tenha medo. E em seu coração ore a Deus e diga: Senhor, eu não quero mais ser contra o Senhor. Eu não quero que o Senhor tenha ciúme de mim, porque eu estou adorando imagens que não ouvem, que não falam. Eu quero adorar somente o Senhor, eu não quero ser idólatra. E Deus vai te ajudar. E eu estarei aqui em oração por você, que decidir de hoje em diante deixar essa fé de imagens de santos e seguir somente a Deus. Você sabe que precisa de muita oração, porque os poderes espirituais farão de tudo para que você não ouça essa palavra, para que você endureça seu coração e continue na prática da idolatria, o que tanto desagrada a Deus. Seja forte e corajoso, porque Deus é contigo. Estou aqui em oração por você. Nosso próximo tema, nós vamos estudar por que sofremos tanto, né? A entrada do pecado nesse mundo, como nós podemos magoar o nosso Deus e nos afastar dele, e às vezes achamos que estamos perto dele. Então aguarde o próximo vídeo, continue assistindo, continue. Vá descobrindo novas verdades. No final, Deus sabe o que fará com o teu coraçãozinho sincero. Deus seja sobre ti nesse dia. Que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor Jesus Cristo. Amém.